Vou falar um pouco hoje do desejo e angústia. Angústia e desejo de Freud a Lacan. Angústia alemão, Angst, embora possa ter outros sentidos, é uma tradução que pode reportar-se ao medo. No viés que denoneia o conceito de angústia em Freud, 1916 a 17, refere-se a um afeto com reações corporais e sensações indefinidas, como incômodo, por exemplo. O afeto que Freud refere-se não tem nada a ver com o sentimento de emoção. Por outro lado, essa sensação indefinida ou estranha se liga a um fenômeno oriundo do campo psíquico, sendo uma incitação que se refere à energia que investe o psiquismo. Em 1926, Freud atribui a angústia a uma energia psíquica, uma incitação que se liga a uma representação para marcar um funcionamento do psiquismo do sujeito, compondo um representante da pulsão que o sujeito recalca. Esse representante é utilizado como mecanismo de defesa atribuído a um caráter econômico. E o recalque faz a menção a uma representação inconciliável, por exemplo, uma alegria ou um distúrbio respiratório. Freud, 1926, ainda atribui a fobia como vinculada a um segundo objeto, cuja alusão cavalo é lancada ao medo, visto no caso do pequeno Hans. Um estudo acerca da neurose de angústia. Atendido por Freud em 1909, Freud discute inclusive sobre a repetição como fixações que determinam os retornos do recalcado na cadeia pulsional, como conteúdo a ser elaborado e sempre reaparece nos sonhos, insiste nos atos falhos, entre outros. Mais tarde, em 1933, Freud define o que é ego que recalca para evitar a representação daquilo que o sujeito não consegue lidar por ser assunto ainda intratável. E o afeto que fica fora do campo representacional, que não é nomeado, equivale à angústia sem representação no corpo. Sobre o arcabouço da construção teórica desenvolvida por Freud acerca de angústia no sujeito, assim como seus mecanismos de defesa, Lacan, 1962 a 63, 2005, retoma a teoria freudiana e salienta que as defesas não são construídas para barrar a angústia, mas de respeito à resposta que é algo que ela destina, que ele nomeia como signo do seminário o desejo do outro, que ocorre a perda do limite do sujeito e faz menção a um vazio que não tem borda, a partir de algo que captura e aliena, embora tenha seu aspecto fenômico, uma vez que se articula com o real, mas também não é sem objeto. Em relação ao termo objeto, me refiro ao objeto de desejo, e esse tal objeto não existe, uma vez que a pulsão não tem objeto definido, mas articula-se entre a significação fálica, a falta de objeto e o tamponamento da falta. Pretendo desenvolver um pouco mais à frente desse texto sobre esses últimos conceitos, no intuito de discorrer um pouco mais sobre a angústia. O conceito em questão ocorre em 1964 a 65. Lacan se distancia mais ainda de Freud e conceitua que a angústia é a invasão do real no imaginário como um desejo insabido, ou seja, a falta constituinte que se repota à estrutura do sujeito. Articulando o desejo ao campo do gozo, bordando o gozo do outro no baila dos significantes, e do inodamento borniano no via daquilo que está na exibição da inibição, do sintoma e da angústia. Essa saída do sujeito no processo de castração vão designar 3 modos de exercer a função do nome do pai, dando a ele o nome por meio dos seguintes processos: privação, frustração e castração. Como resultante, a inibição e o sintoma fazem menção à elaboração do sujeito diante da angústia de castração, dando também a um sujeito um lugar no mundo enquanto significante, onde se sustenta no gozo através de uma nominação do real realizada pelo imaginário e pelo simbólico. Por isso, ocorre uma estabilização dos fenômenos para o sujeito instituído, embora o sujeito faça o sintoma como mecanismo de defesa. Ainda que não se refere à angústia, Lacan, 1962 a 63, 2005, no primeiro capítulo do seminário, livro 10, diz que a estrutura da angústia faz menção à fantasia, por assim dizer, a mesma coisa, já que a angústia é a invasão do real no imaginário. Pode ocorrer que a angústia faça sintoma, por exemplo, xerostomia, boca seca, tremores, entre outros, mas o sintoma é definido como a invasão do simbólico no real, resultando na brigolagem do significante com o real. No caso da angústia, o real presente no sintoma faz referência à satisfação funcional. De maneira indireta, implica o corpo, uma vez que o significante organiza a forma de satisfação pulsional. Logo, a falta que aparece no campo do desejo é o que o gozo pretende eliminar, ou seja, impede o sujeito de alcançar o objeto de satisfação. Por exemplo, é comum que o sujeito partilhe com o analista sua vontade de eliminar o sintoma que sustenta seu gozo no impedimento, em contradição com o desejo de se manter impedido.
De acordo com Lacan, Seminário 10, 1962 a 63, 2005, estar impedido é um sintoma. Logo, o impedimento é que esse citado no sujeito se liga a uma armadilha, no qual ele se vê embaraçado, ou melhor dizendo, capturado pela imagem especular, fato instituído pelo outro, assim como dividido entre aquilo que concerne e a captura. Narcisista, a partir do investimento libidinal, objeto de desejo ao qual o sujeito se vê impedido à medida que se aproxima do objeto em questão, decorrência da angústia. Vontade ao trecho do tal objeto não existe, uma vez que a pulsão não tem objeto, mas articula-se entre a significação fálica e a falta de objeto e o tamponamento da falta, a fim de desenvolver um pouco mais começo com a significação fálica e sua proximidade com a angústia a partir do exemplo que se segue para explicar de modo mais prático ao que pretendo abordar. Isso discorrendo sobre a resposta a uma demanda, em que o sujeito se impõe a responder ao que se liga à sustentação mastagórica a partir do olhar do outro e seu real, desejo que ainda está na via do outro. Por exemplo, o sujeito que responde na posição de um significante negativo, a falta mãe, ou seja, não sendo para o outro que se espera dele. Entretanto, o sujeito sustenta esse lugar mesmo de modo conflitante, ao mesmo tempo que ele faz de tudo para manter-se esse tal lugar gozo articulado com o desejo do outro. O impedimento pode aparecer quando o sujeito não consegue sustentar um projeto a partir da escolha de um objeto do desejo, como objeto de satisfação. Pode ocorrer que o sujeito ainda não se desembaraçou e insiste em tamponar a falta pela via do desejo do outro, uma condição que se faz um nó. Impulso como impedimento. Não há completude, mas aceitar a falta é buscar os mecanismos necessários para lidar com a angústia por meio de uma mudança subjetiva. Não faltam casos clínicos para exemplificar, começar por um discurso quase corriqueiro, principalmente em casos de adolescente, assim como é possível também em adultos com esse enunciado. Eu não consigo fazer nada direito. Gostaria muito de ter minha independência, mas sempre fracasso em qualquer coisa que resolvo fazer. Eu não aguento mais, eu odeio quando minha mãe fica me cobrando. Enunciação. Estou pedindo de sair desse lugar de fracassado. Por outro lado, eu sou bem sucedido ao manter o significante fracasso, uma vez que o preço é alto, mas é desse lugar que me reconheço. Tenho medo de saber que não sou. Fracassado é o lugar que me sustenta como filho que sou, conferido por minha mãe, desejo do outro. Essa rachadura, a separação recalcada entre o outro e o sujeito, e o desejo do sujeito ainda baila no desejo do outro. Sou ou não sou, falo. Surge como algo estranho nomeado como angústia por ser sentido pelo sujeito como algo inominado, uma vez que é impossível ser o outro. Por outro lado, não é assim. A partir do momento que começa a tocar no significante da falta, provoca uma sensação de despedaçamento, ou seja, uma angústia terrível experimentada pelo sujeito no processo de castração ou na queda do objeto. Ainda sobre o significante falo, que torna a problemática do eu ideal ou do ideal de eu, entre o jogo nessa lógica e a falta ou a falta mãe vinculada ao desejo do outro, no ponto em que se faz um enigma. Esse ponto é justamente aquilo que faz o nó sintomático que ao mesmo tempo encobre a cisão, revelando que se é um significante para o outro, significante numa lógica em que a questão do falo para o sujeito em um processo de análise passa pelo predicado daquilo que é impossível prever, pois quem sabe é insabido e sujeito suposto saber é um equívoco possível de vir à tona por meio de associação livre. No seminário 20, mais ainda, Lacan afirma que frente ao impossível da relação sexual, o sujeito só poderá contar com o falo pela via do imprevisto, ou seja, não se sabe quem vem do consciente, que está na via de seu desejo. Por isso a resistência que nos leva a pensar que no nível da incerteza do falo aborda-se o ponto-chave, ponto que se anuncia o objeto A, como sujeito da causa do sujeito, que não há como saber, levando o sujeito a lidar como se haver um imprevisto, um real que não se sabe, por exemplo, a Covid-19. Não dá para prever também o modo singular de apreensão do real, que também é gerador de angústia, que no final da análise constitui como tratamento o objeto A. A angústia é como algo que fica paralisado, assim como a impossibilidade da relação sexual. Ou seja, a completude além das implicações enóderas com a privação tida como irreversível antes do sujeito iniciar no tratamento analítico, assim como encontro amoroso, que não implica ser vivido apenas